tá, gente? Tirei uma cartinha para vocês. A cartinha que saiu para vocês foi juntos. O que essa cartinha quer dizer, né? Boa noite, pai. Que bom que você tá aí. Cartinha juntos, gente. Essa cartinha me lembra uma frase de Walt Disney que ele falava assim: você pode construir o lugar mais lindo, mais incrível, mais perfeito, mas sem pessoas não adianta nada. Não tem magia. A magia acontece com as pessoas, né? Então, talvez seja isso a carta para vocês nesse momento de juntos. Quando se inclui pessoas, quando você coloca pessoas nos seus projetos, nos seus planos, como isso tem a possibilidade de dar certo, né? Então fica a dica aí para vocês sobre a cartinha juntos, né? Se você às vezes é uma pessoa que gosta de fazer tudo sozinho, por si só, no seu tempo e tal, então dá uma pensadinha aí nessa carta. Boa noite quem tá entrando, boa noite Tati, boa noite Eli, Veri, Julie, Thaisa. Então bora lá, gente. Tô com uma listinha. Hoje foi no guardanapo mesmo. E vamos lá, as perguntinhas das caixinhas de hoje. Depois a gente abre para as perguntinhas de vocês também, tá? Então me perguntaram lá na caixinha: Fábio, eu tenho uma filha e ela não gosta de estudar, ela não gosta de ir para a escola, tá? Primeiro, gente, quando um filho, criança, não quer ir para a escola, duas coisas que precisa se observar super. 3. A primeira, como é que está o casal? Como é que está vocês como casal? Como é que está você como mãe? Como é que está o pai como pai? Se vocês estão mal. Por quê, gente? Porque se a criança sente que um dos pais não está bem ou o casal não está bem entre si, essa criança ela não vai querer sair, ela não vai querer ir para a escola, ela não vai nem querer sair de casa, porque ela tá ali cuidando dos pais, tá? Isso, infelizmente, funciona assim. Os filhinhos mais novos têm uma mania aí de cuidar dos papaizitos, tá? Uma segunda coisa a se olhar, como é que é a escola, gente? As escolas precisam ser reestruturadas, não é? Hoje as crianças têm acesso a tanta coisa legal, tanta coisa bacana, que a escola tá ficando algo, como é que eu vou dizer, obsoleto, tá? Então, às vezes, a escola não é adequada para o seu filho ou para sua filha. Então, pergunte como é que é, vai lá na escola, vai visitar, vai fazer parte disso para ver o que pode estar acontecendo. Outra coisa que é muito interessante fazer, gente, tem gente que não veio para a vida para estudar. Caramba, Fábio, mas como assim? Tá, a gente tem, é o papel de pai e mãe, levar e tal. Porém, tem pessoas que realmente têm um outro destino de vida, né? Então, muitas vezes, para filhos um pouco mais de uma idade de 11, 12 anos, e você vê que eles não são tão atinados no estudo, às vezes essa criança ela tem uma outra vertente, esse adolescente. Então, talvez seja interessante você fazer um estudo disso. Muitas vezes os mapas natais, eu não faço mapa natal, tá, gente? Porém, é algo que dá um direcionamento muito bacana. Para que às vezes você direcione teu filho e tua filha para um curso que às vezes não tem muito a ver com a escola, mas é o que aquela pessoa precisa para seguir. Aí a escola vai ser só um a mais que vai fazer para completar e tal. Porém, nem sempre, não é? A gente faz uma faculdade e às vezes você não vai atuar com aquela faculdade. Mas tudo bem, passou, porque a ampliação de consciência é ótimo estudar, é maravilhoso estudar, mas tem pessoas que realmente não conseguem permanecer numa sala de aula, tá? Muitas vezes, quando se tiveram abortos também, antes dessa criança, que tá aí com desafios na escola, às vezes essa criança, ela não... Os abortos influenciam um pouco no comportamento, tá? Os abortos anteriores de nós, ou que ocorreu dessa criança, tem efeito sobre ele. É como se essa criança tivesse que brincar por 2, fazer por 2, então realmente não consegue ali ficar atento na matéria, no que tem ali na escola, tá? Então, essas são umas das dinâmicas, veja aí aonde você se encaixar. Boa noite, pessoas lindas! Montão de gente chegando. Que delícia, cheio de coraçãozinho. Bora lá. Outra perguntinha. Fábio, insegurança com homens. Eu tenho sempre o pé atrás. Filha, já gravei sobre isso, hein? Porque aquele que procura, acha.
tá inseguro, tá insegura, fica fuçando, você tá mandando mensagem pro universo, gente. Vem alguém aqui, olha pro meu marido, vem alguém aqui, olha pra minha mulher, vem aqui, tá? Pro namorado, pra namorada. Tudo que você quer demais, com pensamento e sentimento, você acaba obtendo. Então, cuida aí com essas neuras, tá? Mas de onde vem essa insegurança com homens ou com mulheres também, tá, gente? Normalmente vem porque você já passou por alguma coisa na tua vida, ou você já foi traído, ou já foi traído, aí você fica todo nheco-nheco, né? E aí, que adianta? Você não vai viver mais relacionamento plenamente se você não parar de comparar o que você tem com o que já foi. Então, coloca um ponto final na tua história e se der a chance de um novo começo com outra pessoa, ou com a mesma, se for o teu caso. Porém, vamos lá olhar. Como é que era a relação do pai e da mãe? Você viu o pai sendo um cafajeste com a tua mãe. Como é que você vai ir olhando para os homens? Se você viu sua mãe também sendo safadinha com seu pai, como é que você vai olhar para as mulheres? Tá? Então, muitas vezes essa insegurança vem de você não ter sido acolhida ali nos 6, 7 anos, naquela passagem da mãe para o pai e tal. E ali uma insegurança vem dentro das relações que vem de algo que você já experienciou dentro de casa, tá bom? Boa noite, Marinês! Ô, delícia! Carol, Miriam, um monte de gente, que delícia! Outra perguntinha. O filho carrega a negatividade do pai. Comigo não deu certo. Aí eu vou falar pra você. Quando você tem um filho ou uma filha, e aí você diz, Deus me livre de ser igual ao pai. Deus o livre beber igual ao pai. Deus o livre ser assim negativo igual ao pai. O que essa criança vai ser? Escrita o que você não queria. Porque é a forma dessa criança, desse adolescente, se ligar ao pai. Tá? Então, cuida aí com isso. O que cura aqui? Dizer, assim como o seu pai, eu amo o seu pai que tem em você, né? E aos poucos você pode ir ensinando o seu filho a buscar formas de melhorar isso, tá, gente? Porque a gente é cheio de trauma, tá, gente? É trauma de nascimento, é trauma de familiar, é trauma de como você foi tratado, é trauma da escola, é trauma de tudo quanto é lado. A gente tá cheio de trauma, né? E cheio de crenças que a gente vem dos nossos pais e tal, né? E aí acontece o quê? Nós precisamos aprender a como resolver isso, a buscar ajuda, porque tudo tem solução, sabe? O que não tem solução, solucionado está. Então é buscar alguém. Quando você tem um filho, uma filha muito negativo, você pode ser aquela pessoa que mostre a parte positiva, tá? Até essa criança, essa pessoa, esse adolescente, enfim, mudar de visão, tá? Mas aí se vem de algo que você dizia, Deus o livre ser igual ao pai, vai fazer de tudo para ser igual ao pai, porque é uma forma de incluir esse pai na vida, tá bom? Oi, Rosane, bem-vinda. João, Adriane, bem-vindo todos. Medo de água e altura é sistêmico? Pode ser, tá? Medo de altura, medo de água, às vezes alguém morreu afogado, alguém se jogou de um prédio, alguém caiu de algum lugar, tá? Pode ser sistêmico? Pode. Ou pode ser algo teu, tá? Medo da água, gente, pode ser um trauma que você experienciou dentro da barriga da tua mãe, por exemplo, sabe? Mamãe estava grávida de você e por algum motivo ela estava muito triste nessa época, ela estava com muita raiva, ela estava mal pra caramba. E quando a mãe não tá bem, ela joga mais sangue para a região do útero ali, o útero aperta a criança. Então pode ser que você tenha um trauma de água que vem do meio que você se encontrava lá na tua gestação. Ou enfim, gente, tá? Pode ter sim trauma ancestral, mas pode ser um trauma também teu pessoal, tá? Com água, com altura. Então é interessante olhar para isso, tá? Muitas vezes você subiu numa escada quando era pequeno, e quando você sobe lá em cima que você vê, meu Deus, que medo. E às vezes isso ficou guardado, ou você caiu do telhado, né? Sabe aquela história antigamente de mexer na... Tô dedurando a minha idade. Quem de vocês tinha aquelas antenas em cima do galinheiro? Aí um subia e o outro ficava lá dentro da sala. Vira mais um pouquinho. Aí volta e meia tinha alguém que caía do telhado. Então às vezes você caiu do telhado, você viu alguém cair do telhado e fica com medo de altura, tá, gente? É preciso ressignificar essas coisas. Essa é boa, hein?
Tinha coisa pior. Lembra de pôr bombril na antena da TV? Coisa mais chique, né? A gente gostava de pegar o bombril depois e sair colocando fogo nele e sair rodando assim. Fogo de artifício, gente. Não teve infância quem nunca fez isso. Vocês nunca fizeram isso? Ai, gente, tinha que dar pra vocês me responder, né? Ai, vamos lá. Procrastinação. Ah, aqui deve ter um monte de gente, hein? Quem de vocês aí procrastina? Ah, deixa que amanhã eu faço. A mês que vem, ano que vem. Pra que agora, né? É, beleza. O que é procrastinação, gente? Normalmente procrastina a ação. Eu deixo a ação para depois. Normalmente, pessoas que fazem isso têm uma defesa lá no subconsciente dizendo: isso é perigoso, não faz isso agora não, não faz isso agora não. E aí é preciso olhar aonde que está essa defesa do teu subconsciente. Só quando você acessar isso e informar o teu cérebro que é seguro, ele vai mudar esse jeito de atuar na tua vida, tá? Porque senão, realmente, ele tá te protegendo, ele tá achando que tá sendo top na tua vida, te ajudando demais, prevenindo que você se ferre, mas no fundo, às vezes, tá ferrando com a tua vida de vez, tá? Então, tem que dar uma olhadinha. É importante olhar também, sabe, para pessoas que ficaram esperando alguém voltar lá na época da guerra, dos navios, alguém ficou esperando alguém voltar, ficou esperando alguém chegar, essa pessoa nunca chegou. Pode ter a ver com isso também, tá? Mas normalmente a procrastinação, procrastinar a ação, vem de algo no teu subconsciente que quer te proteger de alguma maneira, tá? Ele acha que algo ali é perigoso e não te ajuda muito. Vamos lá. Ansiedade. A tal da ansiedade tá sempre, né, gente? Olá, é a doença do século? Era depressão, né? Tá indo uma ansiedade. Medo do que eu não posso controlar. Filha do céu. Vai ter medo de muita coisa. Não dá pra controlar o coração, né? Os batimentos cardíacos. Não dá pra controlar o que os outros pensam de você, o que os outros entendem sobre você. Tem um monte de coisa que não dá pra controlar, meu bem. Então, coisa da vida. Aprender. Agora essa ansiedade, esse medo, né? Já falei várias vezes, gente. Bora olhar para a relação com o pai. Gente, esse celular tem vida própria. Ele voa sempre. Bom, o bom é que tudo se ajeita. De algum jeito as coisas se ajeitam. Vocês estão me escutando ainda no Face? Quem faz ao vivo tem dessas. Se só alguém me fala no Face se vocês estão me escutando, se vocês estão aí ainda. Ah, estão, que tá vendo uns trocinhos pulando ali. Então vamos lá, gente. Sobre a ansiedade, olhar para a relação com o pai. Às vezes faltou a figura do pai e isso pode afetar, tá? De alguma forma, vocês estão rachando o bico aí, né? Aí é preciso olhar também, porque a ansiedade, ela é uma sensação que não se sabe explicar. Ela vem do nada, é um pânico, às vezes dói o peito, às vezes treme, você começa, meu Deus, o que vai acontecer? E isso é uma sensação, um sentimento que muitas vezes você carrega oriundos de desafios na sua família, onde houve muita agressividade, onde houve assassinatos, tá? Se no teu histórico familiar tem muito assassinatos, histórias de agressividades, esse pânico, esse medo que você carrega é tanto pânico da vítima como do próprio agressor, tá? No momento que algo aconteceu lá atrás, isso vai passando geração a geração, vindo em forma de medo e na forma de ansiedade até chegar no pânico, se não for visto. Sim, celular kamikaze, cara, é muito doido o celular. Mas bom que essa tela anti-quebra funciona. Então tá bom, ansiedade, tem uma live inteirinha sobre ansiedade, dá uma procuradinha aí que tem lá no meu canal do YouTube ou aqui no IGTV. E a última perguntinha da caixinha. Fábio, abuso sexual em meninos e as consequências na vida adulta. Tá? Abuso sexual em menino e menina, não importa o sexo. E sim, acontece com ambos os sexos. E o que eu vou te dizer da minha experiência em atendimentos nesses casos, tá? Em meninos, já vi muito, porque muitas vezes o abuso... Porque mulheres também abusam, tá, gente? Não é só homem, não. Mas quando um menino é abusado por um homem, muitas vezes, e é pequeno, ele começa a ficar um pouco confuso quanto à sexualidade dele, tá? Na fase adulta. Tem casos que eu atendi que a pessoa gostou do abuso e veio para mim com a necessidade de olhar para isso, porque ele falava assim, caraca, eu gostei.
e agora eu sinto que se eu fizer para alguém, talvez essa pessoa também goste, tá? Então, existe também isso que pode acontecer. Existe a parte onde essa pessoa pode se fechar completamente, como um tatu-bola, se protegendo. Como pode ser que essa pessoa, se foi muitas vezes abusada, também pense que ela nasceu para servir a muita gente, ela não consegue se manter num relacionamento sem trair. Essa pessoa, ela acha que ela nasceu para ser usada, para ser abusada mesmo, tá? E tem pessoas que passam e simplesmente passam. Isso não afeta elas tanto. O que vai mudar depende da forma como a pessoa experiencia aquilo que aconteceu, tá? Não tem como saber o que vai acontecer com essa pessoa, mas estão aí algumas dinâmicas que eu tenho visto nos atendimentos, tá? Desafios na própria sexualidade depois na fase adulta, com desafios na sexualidade de várias maneiras, de não ter libido ou de ter libido. Por exemplo, mulheres abusadas eu já atendi, que, por exemplo, quando era pequena, era abusada só com toque, não com penetração. Aí essas mulheres vão para a fase adulta, muitas vezes, elas vão ter a sexualidade com o marido, porém elas não sentem prazer na penetração. Ficou ancorado, como se fosse armazenado no subconsciente, que é por manipulação, tá? O prazer delas. Então, às vezes, isso pode afetar, ou bloqueou nisso, quando o marido já vai tocar, já bloqueia. Então, tem várias dinâmicas que podem estar acontecendo, tá, gente? Eu sempre falo aqui de maneira muito geralzona para vocês, porque realmente, só olhando cada caso que eu consigo contribuir com você, é necessário sim que você tenha consciência, ampliação de consciência, uma visão, né, onde você veja o todo. Isso vai te ajudar muito na tua vida e muitas vezes vai ser preciso que você venha para uma consulta, você venha para uma constelação, venha para uma hipnose, para a gente ressignificar o que aconteceu, para o seu cérebro trocar. Quando o cérebro tem uma informação, ele não apaga essa informação, tá, gente? Ele troca por outra, ele ressignifica. E eu preciso ajudar o seu cérebro a compreender que essa nova forma de ver a vida é melhor para você. E aí ele aceita a troca, tá? É assim que a gente trabalha. Bora lá, gente linda, para as perguntinhas que vocês têm. Como estão as perguntinhas desta noite? Deixa eu ver aqui, que tem um jeito de ver pergunta aqui. Ah, tinha mais um pedido aqui. Problema de intestino preso. Sempre é algo emocional? Essa aqui eu não tinha visto ainda. Essa eu não tinha visto ainda. Então vamos lá. Quando você... Intestino preso, tá? Tem muito a ver com alimentação, tem muito a ver com falta de água, tem muito a ver com trocentas coisas, tá? Mas tem também a parte emocional. O intestino tem a ver com a parte de mágoas, de medos. Então, se você é uma pessoa muito magoadinha, que não perdoa jamais, provavelmente você tem o intestino preso, tá? E se você é uma pessoa que se magoa muito facilmente, você também pode ter o intestino solto demais. Tá bem? Thaisa, pode falar mais sobre insônia? Olha, duas pedindo sobre insônia. Lá vamos nós de novo com essa história. A insônia, é que a última vez isso deu uma polêmicazinha. Mas a insônia, o que é a insônia, tá? Existe a insônia do início da noite, que às vezes você tá numa fase tão foda da tua vida, tão de realização, que você não quer mais nem dormir. Você quer estudar, você quer ler, você quer fazer acontecer, você não quer dormir, tá? Então aquela insônia do início da noite é uma boa insônia, é das conquistas que você tá tendo. Porém, tem a insônia das 3, 4 horas da manhã, que é a hora que, gente, quando você tem um problema para resolver, você vai acordar às 3, 4 da manhã para tentar resolver esse problema, tá? É o cérebro lá de antigamente vibrando sobre você, porque nessa hora era a hora que os animais saem caçar. Então era a hora que o homem da caverna, a mulher da caverna tinha que estar acordadão, ligadão para se proteger, tá? E isso segue em nós até hoje quando você está em conflito. Aí alguém me falou, Fábio, na Bíblia diz que é um momento que você acorda para falar com Deus. E faz todo sentido, porque quando você tá num pepino danado, é a hora que muitas vezes que quem nunca fala com Deus lembra de falar, né? Quando tá no ó do tigre. Então, faz todo sentido também, né? A hora que você acorda para buscar ajuda, eu preciso solucionar. Então, muitas vezes isso está mostrando que você precisa resolver alguma coisa na sua vida, mudar algum caminho, tá? A insônia pode vir ainda de um trauma que você vivenciou, tá? Às vezes você foi assaltado de noite, alguma coisa aconteceu à noite, alguém entrou na tua casa,
Você pode ter insônia se você sente que tem alguém com risco de morte perto de você, tá? Muitas vezes, filhos que querem ficar indo dormir com o pai e a mãe estão sentindo que um dos pais não está bem. E aí esse filho vai querer dormir junto, tá? São essas dinâmicas aí, tá bom? Bora ver medicação também, porque tem medicação. Outra coisa, você que tem insônia, tira o relógio de perto da cama, que você vai acordar de noite para ver que horas são. E aí você sempre vai acordar no mesmo horário. Então tira o reloginho do lado da cama. Beleza? Procrastinação na área profissional. A mesma coisa, a Isabelle. A mesma coisa. Procrastinação é algo que está protegendo você de alguma maneira, de forma subconsciente. É inconsciente para você, mas tem algo ali que você precisa solucionar para se permitir seguir, tá? Ou ainda, muitas vezes, quando você não se permite o sucesso profissional, é bom você olhar para sua relação com a sua mamãe. Ai, Fernando, meu taurino me tira a insônia. Aí sim, hein? Ela, cada um faz o que quer com o momento da insônia, né? Julie, Fábio, fala a respeito do câncer do colo do útero. O que pode ser olhado? O colo do útero, o útero é onde se tem bebês, é onde está a sexualidade, tá? Então é preciso olhar como é que está a relação de casal, é preciso olhar como está a sua relação com seus filhos, se teve aborto, se morreu filhos, como é que tá isso em você, essa parte maternal, porque às vezes vai dar um problema no útero para que você não possa mais ter filhos e não sofrer mais. Se a relação de casal não tá boa, também vai dar piriri ali. Se você é uma mulher que você é muito preocupada, se você tá sendo traído ou não, tá? Às vezes você vai dar uma ferradinha nessa área. Tem a ver com o feminino. Como é que é o feminino seu? Como é que é o feminino da tua família? Tá? Tem que olhar para essas partes. Tati, Fábio, como você já nos acompanha, somos vestibulares, a IESA tem medo de se inscrever para longe. O que pode ser feito nesse caso? Liberar sua filha para ir embora. Né? Medo de ir para longe. Por que ela tem medo de ir para longe de casa? Ela ainda não cortou o cordão umbilical, né? Tá? Ou tem um namorado que mora perto e não quer morar longe. Tem isso também, né? Nessa fase. Ai, vamos lá. Colesterol alto. Bora olhar a alimentação, mas bora olhar a pressão alta, tá? A pressão alta, o sangue jorra alto, danifica um pouco veias e artérias. O colesterol vem como um reboco de veia e artéria, tá? Então, o colesterol, quando a gente vai falar dele, você tem que olhar como é que tá o HDL, como é que tá o LDL, porque às vezes o bom colesterol equilibra o ruim, tá? Mas bora lá cuidar da tua alimentação também, né? Tudo faz parte de tudo, tá, gente? Não é só emocional, a gente tem um corpo, a gente tem uma espiritualidade, a gente tem uma mente, a gente tem um monte de coisa que precisa ser cuidada junto. Elilinda, Fábio, quando você faz uma prova e será julgado por uma banca e você trava, não consegue apresentar, falta até ar de medo. Segurança, né? Muitas vezes essa segurança de falar na frente de pessoas e tudo vem lá da relação com a mãe, tá? Porque quando você vai apresentar algo para professores, você vai apresentar algo para um chefe, quem está projetado naquelas pessoas de autoridade? Seus pais. E se você nunca teve liberdade de falar com seus pais, como é que você vai ter liberdade de falar numa banca, de falar para um chefe que você tem para falar? Tá? Tem que olhar para isso. Problemas de concentração nos estudos, memória curta. Olha, a concentração dele tomar ginkgo biloba é muito bom, tá? Mas a concentração vem muitas vezes de você não conseguir manter a atenção, que muitas vezes vem de abortos que existem anteriores a você na sua família, ou de coisas ruins que te aconteceram e você é daquela pessoa que fica olhando as borboletas no jardim, tá? Tem que olhar, tá? Concentração é algo que realmente a gente precisa olhar cada caso. Tudo aqui, né? Mas concentração existem várias dinâmicas assim. Uma delas já falei agora. Vamos falar aqui de fibromialgia. Fibromialgia é uma raiva de estar numa situação e uma tristeza de não poder sair dela, tá?
A fibromialgia são pessoas que muitas vezes se sentem desvalorizadas, não se sentem reconhecidas pelo que elas fazem. É por aí, eu tenho que viver o que os outros querem, não o que eu quero, eu não me sinto reconhecido, por aí. Maria Gentelini, ainda sobre o abuso e os pecados provenientes deles, devemos ser abertos quanto aos nossos pecados perante o parceiro ou devemos manter as coisas para nós? Eu não sei o que você chama de pecado. Pecado ser abusado é um pecado? Ou ter gostado é um pecado? O que é pecado, Maria? Porque o que é pecado para mim pode não ser pecado para você. Interessante isso, né? Tem coisas que para mim é pecado, pro outro não é. Então preciso saber mais. Eu tenho um trabalho maravilhoso, mas sinto que preciso de mais dinheiro. Bora fazer mais coisas além do seu trabalho. Ou dentro do seu trabalho, o que você pode fazer para melhorar o seu trabalho, né? O seu financeiro. Cândida recorrente. Cândida tem que olhar para a parte sexual, né? Tá? Olha para o relacionamento como é que tá. Olha também para traições familiares ou de amigos ou de casal. Como incluir um abusador? Fran, é uma longa caminhada na vida. Existem coisas que é até desafiador se falar numa live, quando você ainda não teve uma consciência mais ampliada e conseguir compreender o contrato que existe em muitos casos de abuso, de roubo, de assassinatos e até de suicídios. Existem contratos invisíveis e é preciso compreender deles antes de qualquer coisa. E eu jamais vou falar para alguém que isso é fácil, porque é desafiador. E o como, essa própria pessoa vai precisar encontrar o como dela, né? Mas normalmente depois que a gente tem uma compreensão maior, isso se torna um pouco mais leve. Jamais fácil, mais leve, tá? Então é uma forma de incluir, não é dizer que gostou, não é dizer que tá certo, é deixar com o outro o que ele fez e recuperar a inocência, tá? É por aí. Vamos mexer aqui. Tem mais perguntinhas? Opa! Estão quietinhos agora. E aí? Bora lá? Deixa eu ver se tem mais perguntinha aqui no... Vamos ver. Não, aqui na caixinha já não tem mais. E aí, galerinha? Bora lá? Quais as perguntas que vocês têm? Hoje é dia de perguntas e respostas, então eu aguardo para responder vocês o que surgir aí. Enquanto isso, tirei outra carta para vocês. Saiu iniciativa, hein? Uau, hein? Iniciativa. Quando que você vai dar o primeiro passo para os próximos passos se mostrarem para você? Tome iniciativa, faça algo, mude a tua vida, transforme-se. Alergias na pele, A pele é o que mais mostra sobre tristeza, tá? A pele também é algo que mostra contato e separação. Um contato que eu tive e não gostei. Um contato que eu tive e sinto falta, né? Alguém que foi embora e eu não queria. Aí são momentos onde uma alergia pode se instalar, tá? Nesses casos aí. Tem a ver com tristeza também. Tem a ver com... Muitas vezes já tratei crianças com alergias... Esqueci o nome da alergia agora, mas enfim, mas é a alergia de pele que dá em criança, que tem muito a ver com algo que o pai ou a mãe não resolveu com antigos parceiros, tá? Crianças onde o pai e a mãe não resolveu algo de forma adulta com seus antigos parceiros, os filhos do próximo relacionamento podem desenvolver alergias ou asma, tá? Sobre gagueira na infância e que segue até a adolescência. O gago são duas pessoas falando, tá? Então, às vezes tem um segredo de família, às vezes
A gagueira é um choro que foi muito reprimido, não pôde chorar, é um choro que não saiu. Quando esse choro sair, a gagueira vai embora, tá bom? Carmen, medo de se contaminar com o Covid pode causar ter os sintomas dele sem ter se contaminado? Claro, o medo cria realidades, né? Porém, quem tem muito medo do Covid, o que vocês precisam olhar? Não estou dizendo, a gente precisa se cuidar, tomar, mas tem gente que tá louco, né? Muito com medo. Tanto o mosquito da dengue, como o Covid, como qualquer coisa que venha de fora e é perigo, isso mostra que na família dessas pessoas provavelmente havia um agressor. Existe um assassino à solta, entendeu? Tem um agressor à solta, toma cuidado. E quanto mais isso ressonar na tua história familiar, mais medo você vai ter, tá? Por isso que tem gente que tá de boa na lagoa, tem gente que tá louca de medo e tem gente que tem medo, mas não tem, né? Marinês, bloqueio de memória, quando a pessoa não lembra nada da infância, adolescência e até parte da vida adulta. Marinês, tá tudo no subconsciente, tá? Até hoje alguém me falou assim, fui fazer uma hipnose, a pessoa me traumatizou porque ela trouxe à tona. Cara, não tem como retraumatizar uma pessoa. Ela já tá traumatizada. Teu trauma tá aí no teu subconsciente. A nhaca é que você não lembra. Dê graças a Deus se alguém trouxe a consciência do teu trauma, porque agora você consegue resolver. Porque até então esse trauma tava te infernizando a vida sem você entender de onde vinha. Então não existe retraumatizar alguém com uma terapia, não existe esse retraumatizar, a pessoa já está traumatizada. No teu subconsciente estão armazenadas todas as situações, todas as situações desde o útero da tua mãe. Todas as sensações, tudo que ela experienciou, o que você experienciou, tá em você, tá? A única coisa que muitas vezes para curar, a gente precisa puxar isso para a cura vir. Aí, Marinês, aí que entra de por que você não lembrar, porque muitas vezes teu subconsciente, para te proteger e não te enlouquecer, jogou lá pro subconsciente para ficar armazenadinho. E para que lembrar? Não precisa, não vai ter nada, né? O seu cérebro tá te protegendo, tá? Então, muitas vezes, prestem atenção nesses comentários que às vezes existem que não fazem sentido. Jaine Espinhas, Cetaphil para usar sabonete para passar na espinha? A espinha, gente, vem da alimentação também, tá? Problema no fígado, problemas hormonais. Pode ver, né, que tem mulher que na época da menstruação sai espinha, cuida da alimentação. Além da alimentação, bora olhar para quê? A espinha vem muito de que imagem eu passo, o que os outros pensam de mim, o que falam pelas costas, aí sai nas costas, tá? Já tratei um adolescente com muita espinha. E aí a história dele foi a seguinte, ele teve um avô, não foi uma avó que apanhou um dia em praça pública e ela passou muito vergonha, ela apanhou do marido na praça e tal, e ela passou muito vergonha. E hoje o menino que veio cuidar das espinhas, ele falava, eu tenho muita vergonha. É a forma dele passar a vergonha da avó, tá? Detonado, né? Essa vida quando você tá com lealdade familiar. Lúcia, dificuldade em mostrar sentimentos e emoções. Traumas, tá? Muitas vezes, quando você era um toquinho de gente, você foi lá abraçar a mamãe e papai. Não, agora não, você fez alguma coisa que eu não gostei. E você começou a pensar, opa, se eu mostrar demais meu sentimento é problema, vão me abandonar, vão me largar, vão se aproveitar de mim. E aí, às vezes, isso já vem lá de trás, tá? Você é assim, os pais são assim, os avós são assim. Não quer dizer que não há amor, não é? Mas às vezes as pessoas vão achar que você é frio, que você não ama, mas não tem nada a ver com a paçoca. Problemas cardíacos, Rô. Cardíacos, coração, amor, né? Onde você não pode amar quem você quer. Onde o fluxo de amor não foi bacana na tua família. Problemas cardíacos podem vir de estresse intenso, relacionado a pagar conta ou não, por exemplo, tá? Problemas cardíacos, a dificuldade do fluxo da vida, né? Batimentos lentos, não se sente amado. Tem bastante dinâmica aí, mas tem a ver com amor mesmo, né? À toa que o símbolo do amor é o coração. Ana Luísa tem uma namorada e o cunhado dela é homofóbico.
e brigamos quase toda semana por causa dele e da família dela. O que fazer nesse caso? Concordar com a ideia deles, né? Lembra sobre o que é certo para um, para o outro não é certo? Eu não tenho como abrir a cabeça da pessoa e dizer o que é, o que não é claro. Não é concordar de ir lá e rir junto. Cara, tem pessoas que estão numa mentalidade e não é à toa que é homofóbico. Provavelmente na família tem casos excluídos. Não é à toa que a situação se apresenta para pessoas que são homofóbicas, nessas que você está falando. Porque é preciso incluir algum homem, é preciso incluir uma outra forma de amor incondicional, livre de expectativas, de necessidades, tá? Então, vai continuar brigando quando bater de frente. Agora, a partir do momento que você mostrar que isso é legal e que você faz a outra pessoa feliz, talvez é a melhor forma de mostrar para os outros, entende? Se afasta, né? O que for necessário. E é uma das melhores formas de se lidar com essa situação, tá? Porém, ninguém te afeta com os comentários se dentro de você não tem algo que ressone como verdadeiro sobre esse comentário. Então, não são as pessoas que te incomodam e que te chateiam. Você se permite ser chateado e incomodado. Então, se dentro de você, Ana, tem alguma coisa que te dá raiva, é porque nisso que o outro fala existe um pouco de verdade dentro de você. Um pouco dentro de você concorda, sabe? E esse pouco, às vezes, é muito pouco mesmo, mas é algo que precisa ser olhado. E aí você vai ver que vai parar de te incomodar. Boa noite, Alex lindo! Tudo bem? Boa noite, Anderson, boa noite. Quem tá entrando agora aí? Lu, dermatite, a mesma coisa da pele, tá? Tristeza, contato, separação. Alguém chegou para visitar você na tua casa, você encrespa toda de pipoca porque não quer o contato com aquela pessoa. Ou chegou de viagem, seu amor da vida, ai que delícia, cura. Pode dar uma alergia também, tem gente que desenvolve alergia em momento de cura. Ou alguém te tocou e você não gostou, aí você forma uma carapaça, tá? Sandra, hoje minha filha de 10 anos falou que foi se apresentar na sala de aula e percebeu que não fez certo. E quase ninguém aplaudiu. Disse que ficou traumatizada. Sandra. Às vezes, talvez você vai conversar com a tua filha. Primeiro isso, né? Pergunta o que aconteceu, o que é fazer certo. O que é não fazer certo, o que é fazer certo. E talvez isso que eu expliquei para vocês tão grandinhos aqui, às vezes não entrou na cabeça de vocês ainda, que não existe a pessoa certa ou errada, existe a visão, o mapa de mundo de cada um do que é certo ou errado, né? E isso quem formou? Meus pais me ensinaram um tanto e eu achei que certo e errado era aquilo que os meus pais ensinaram. Depois eu fui para a minha vida, tive professores que me ensinaram sobre certo e errado. Depois eu fui para religiões que me ensinaram sobre certo e errado. Depois eu fui estudar espiritualidade, aprendi outras coisas sobre certo e errado. Entende? Tem que ver o que é errado para ela, né? E ela vai precisar ressignificar isso, tá? Porque senão aquele negócio assim de falar em público depois para pegou a outra pessoa, perguntou ali que foi apresentar o trabalho, problemas, tá? Mas se você ouvir ela e explicar, ela pode reprogramar isso nela. Tem que fazer sentido para você, né? Não adianta querer ensinar aos filhos aquilo que não faz sentido para você. Elaine, Fábio, quando existe muita briga entre irmãos, briga entre irmãos mostra que algum dos irmãos está querendo ser pai e mãe um do outro. E o outro não aceita. Você não é meu pai, não é minha mãe? E aí vai ter briga, vai ter arrancar rabo, tá? Ou ainda esse probleminha já vem lá de trás. Os irmãos brigam agora, os pais brigavam com os irmãos também, os avós também. Brigadeira, um monte brigando. Rinite alérgica todos os dias, né? Tem ali todos os dias. Ou ataca logo quando acorda ou de dormir. A rinite mostra que há uma raiva aí. Tem alguma coisa que você não tá gostando e que não está te cheirando bem. Sacou? Tireoide, gente. Tireoide tem a ver com separações que você passa, tem a ver com o que você não fala, com o que você não expressa. Pode ter a ver com pessoas que se suicidaram na tua família e vai seguindo esse trauma na tireoide.
Pode ter a ver com medicação, tem trocentas medicações que alteram a tireoide. Dá uma lidinha se você toma alguma medicação. Com a alimentação você pode ajudar a tireoide também. Preciso emagrecer. Não consigo me aceitar como eu sou. Amiga, primeiro que é concordar com o momento. Depois tem a live de emagrecimento que tá gravadinha, hein? Tem uma live inteirinha sobre emagrecimento. Corre lá pra ver. Tá gravada no IGTV ou no YouTube. Elaine, Fábio, quando você perde atração pelo seu parceiro? Bom, talvez você não ame mais. Ou não ama as coisas como estão. Tá? Ou tá projetando nesse parceiro o pai, porque daí quem vai ter tesão, né? Ou projeta a mãe também, pros homens aí. Às vezes o encanto acaba, sabe? E aí é preciso colocar numa balança. Agora tem que ver se é atração só pelo parceiro ou pelo mundo inteiro. Porque se for pelo mundo inteiro, daí às vezes você precisa olhar pra taxa hormonal, pra medicação, é preciso olhar pra um monte de coisa, tá? Mas não, eu desejo os outros, mas não meu marido. Aí o problema tá ali na relação. E aí é preciso olhar se mais pessoas na sua família tiveram esse problema de perder a atração pelo marido, pela mulher. Como é que é a história disso na sua família? E aí às vezes você tá numa repetição de padrão. Indecisão profissional, não conseguir se encontrar. A profissão muitas vezes está ligada à figura materna, tá? Então, dá uma analisada como você trata a tua mãe, se você se acha o gás da coca melhor que a mãe, quer salvar a mãe, é contra a mãe, quer mudar a mãe. E aí, às vezes, a sua profissão empaca. Fábio, mas o que isso tem a ver? Nada. Até você ter conhecimento dessas coisas, nada. Depois que você tem, você vai entender que a sua mãe é a figura maravilhosa que te gestou, que te trouxe para a vida, não importa o resto, ela é quem te trouxe para a vida. Então, o mínimo que você tem é agradecer, que é o tal do honrar pai e mãe. Eu agradeço vocês como vocês são. É o que tinha. Mandou na caixinha. Vamos ver a caixinha aqui. Menina, que ficou tão pequenininho que você mandou. Pecado no sentido de erros que cometemos por conta de estarmos um pouco revoltados. A culpa e a vergonha. Olha, gente, muitos de nós já fizemos nhaca. Muitos de nós já tivemos culpa. Só que ou você pega aquele troço e fica se flagelando lá a vida inteira, que não vai adiantar bolhufa nenhuma. Ou você diz, cara, caguei mesmo, errei mesmo, agora aprendi que isso não é certo, vou fazer diferente. A melhor coisa quando você tem uma culpa é mudar o teu ato, né? Parar de fazer aquilo, mudar a tua postura, mudar o teu jeito de ser, tá? Não existe agora punição, ficar se culpando, não adianta nada, tá? E tem coisa, que antes você tinha me perguntado alguma coisa, tem coisa que você não precisa ficar falando pro marido ou pra mulher, tá? Principalmente, tem gente que gosta de ficar falando como era com o ex, né? Cara, o que aconteceu entre o seu ex, a sua ex e tal, entre vocês, tá? Tá lá no passado, não fica conversando sobre isso com a atual, não, que não é legal, tá? Zoião, Alex. O zóio é grande. É pra te ver melhor. Maia, Fábio, quando você perde o foco dos objetivos, volta a focar. Foca de novo. Cara, é a coisa que mais acontece. Você tá lá na tua meta, né? Ai, belezura. O que acontece? Você começa a desviar. E às vezes o universo é tão legalzão com você que ele começa a mostrar que você tá indo pro caminho errado, que é pra você voltar pro foco, tá? Mas quando perde o foco, bora de novo, tá? Vida é assim, gente. Não vai ser algo maravilhosinho o tempo todo, fácil o tempo todo, né? Às vezes as pessoas me perguntam, Fábio, você tem raiva, você surta de vez em quando. Gente, eu sou um ser humano, tem de tudo. Só que hoje eu passo muito mais rápido pelos desafios do que antigamente. Com mais consciência, com menos cara emburrada, com menos dias sem se falar, entende? A gente aprende a levantar logo. Caiu, se ferrou, deram uma rasteira em você, levanta e segue. Tá?
Então, perdeu o foco, bora lá, volta para eles. Como você pode voltar? Até ontem que eu tava conversando com o pessoal numa meditação, de vocês aprenderem a perguntar mais para o universo. Antes de dormir ou quando acordar, conversa com Deus, com o seu universo, e peça, universo, o que tem tornado a minha vida difícil? Universo, para onde a minha vida deve ir agora? Qual é o meu propósito de vida? Pergunte para o universo, para Deus, o nome que você quiser dar, para te mostrar o caminho, tá? Porque são essas perguntas que vão mover o mundo para que as respostas venham para você. Às vezes a resposta vai vir de outras pessoas, vai vir num outdoor, numa propaganda, num story. Então, gente, por exemplo, às vezes vocês conversam com alguém de tarde e vocês vêm para a live e pode ver que eu respondo algo que vocês conversaram de tarde. Como é que você forma o campo das respostas virem para você? Conversando sobre eles. É igual muitos colocaram na caixinha ali, né? A pergunta. Você faz isso o tempo todo, sem precisar estar ali digitando. O universo cria todo um meio das respostas virem para você. Basta você perguntar. Então, pergunte mais. Qual o teu caminho, qual a tua direção, o que tem tornado a tua vida desafiadora, tá? E aí, galerinha? Quando vocês demoram para fazer pergunta, eu pego outra carta. Que não gosto de negócio parado nessa vida. Apenas ser. Olha quanta carta. Como é que foi as outras mesmo? Juntos, iniciativa e apenas ser, apenas seja. Sem muito esforço. Dor nos pescoços e ombros com contratura muscular. Ombros, tá? O ombro tem a ver com pesos que eu carrego, com eu não me sentir um bom pai, um bom empregado, um bom marido, uma boa mulher, uma boa empregada, uma boa mãe, uma boa filha. Ombros, tá? Pescoço tem a ver com pessoas que são muito assim, tem que ser do jeito que eu quero. E aí vocês carregam o mundo porque tem que ser do jeito que você quer e dele problema na cervical, tá? Pode ser ainda estresse, né? Porque que dá uma... E se é torcicolo, gente, torcicolo é um sarro. Torcicolo é porque você não quer olhar para a pessoa que está do teu lado, você não aceita ela como ela está sendo. Então, você não quer virar de jeito nenhum para a pessoa. Eu dou muita risada. Quando eu vejo alguém com torcicolo, eu já sei o que está acontecendo, né? Provavelmente é o marido ou a mulher que você não aceita do jeito que é. Você não quer olhar para essa pessoa. Aí trava o pescoço. Ô, Drica linda! Tudo bem? Vamos lá. Conheça essa carta, Doninha? Conheça essa carta. Apenas ser. Apenas seja, né? Às vezes as pessoas perguntam como ser feliz. Apenas seja. Como que eu posso começar? Comece. Seja você, né? Às vezes eu tenho meus alunos e eles... Ai, Fábio, como é que você faz live? Seja você. Fala de algo que você sabe, de algo que você vive, que é fácil falar. Quando eu falo do que eu sou, do que eu faço, é fácil falar. Agora, se eu tiver que decorar para falar para vocês, aí vai ser desafiador. Vocês vão notar que não vem do meu coração. Agora, quando você fala do teu coração, de algo que você conhece, gente, todos nós temos algo que a gente conhece, tá? Todos nós temos alguma coisa que a gente pode falar com conhecimento de causa. Então, para você que quer começar a fazer live, começa falando dessas coisas, né? Tem gente que fala de câmbio de carro, que entende bem de câmbio de carro. Tem gente que entende bem de shampoo de lavar carro. Tem gente que sabe falar bem sobre coisas de cozinha. Tem gente que sabe falar bem sobre quântica, espiritualidade, religião. Fale sobre o que você sabe, sabe? Esses dias até uma pessoa veio me questionar algumas coisas. Eu falei, cara, eu não tô aqui para falar disso. Eu tô aqui para falar de constelação, de hipnose, dessa parte que eu estudei. Se você quer ouvir sobre outras coisas, você vai buscar alguém que fale sobre outras coisas. Não é assim quando a gente está sintonizando o rádio do carro? Você quer ouvir sertanejo, você seleciona na rádio sertanejo. Você quer ouvir baladinha, vai para a rádio que toca a baladinha. Então, não vai ter tudo numa rádio só. Então, por favor, né, gente? Às vezes tem umas coisinhas também que... Bora lá. Minha mãe, não. É muito batalhadora, mas não vai para frente nas escolhas profissionais. Minha mãe não é.
Mas daí é algo com a mãe dela, entendeu? Problema na profissão, batata, tá? Normalmente vai problema com a mãe. E ainda, para nós mulheres, a gente precisa olhar como foi para as mulheres da nossa família terem profissão. Né? Porque às vezes a gente se pune, como é que eu vou ter sucesso se ninguém na minha família teve? Tua mamãe é batalhadora, que ótimo, muito bom. Graciela, um aborto na família pode influenciar na vida das outras pessoas? Um aborto influencia sim, tá? Muitos desafios que as pessoas têm vêm de abortos que os pais fizeram anteriores a eles. Muitos dos desafios. Ou tem a ver com abortos que essas pessoas fizeram. Ou muitas vezes tem problemas com os abortos que essas pessoas nem sabem que fizeram, tomando pílula do dia seguinte, fazendo fertilização. Tá? Abortos, sim, ressoam na família toda, tá? Como perguntar pro universo? Universo, o que tem tornado a minha vida difícil? Desse jeito. E é legal olhar pra cima, sabe? Sei lá, dá uma coisa meio... Tô falando com Deus, né? Aí você pergunta, olha pra cima, hein? Universo, que ainda torna a minha vida difícil. Universo, pra onde? Qual é o meu destino? Qual é o meu propósito? Pra onde a minha vida deve seguir? É assim que você conversa com o universo, sabe? As preces mais poderosas não são aquelas que a gente aprendeu gravada. É aquela que sai daqui, ó, na hora da ferração mesmo. Essa prece tem força. Rosalie, gostaria de fazer hipnose, mas não sei porque tenho medo de não voltar. Sei lá, Rosalie, eu acho que você andou vendo muito filme. Aliás, quem viu o último filme do como é que é o nome? Opa, desculpe. Quem viu o filme do... Quando eu pego no nariz, eu espirro. Ai, gente, do Freud. Se você vê o filme do Freud, você sai correndo das hipnoses. Mas, gente, é muito nada a ver. Muito nada a ver mesmo, tá? A hipnose, toda hipnose é uma auto-hipnose. Você só vai ser hipnotizado se você permitir. Você só vai fazer coisas que você permitir. E não tem essa de não voltar. Todo mundo volta, tá? A não ser que você queira ficar lá no estado zen mais um tempinho. Às vezes acontece, tá tão relaxado, tão gostoso. Dores de cabeça frequente, sinusite. A sinusite tem a ver com o mesmo contexto de algo que não cheira bem da rinite e raiva, tá? A dor de cabeça também. Pode ver que a dor de cabeça normalmente vem quando você passou por um perrengue que você não queria, algo não sei do jeito que você queria. E aí lá vem as dores de cabeça. Marcelo, 2 abortos na família, um da cunhada e outro da irmã. O que afeta na família? O da cunhada é do teu irmão, no caso, né? Isso mostra que, por exemplo, se um filho e uma filha sofrem abortos, provavelmente a tua mãe teve aborto também, né, Marcelo? Então pode ser que fique uma lealdade de todo mundo ter um aborto. Uma criança que não pode vingar, né? Digamos assim. Oi, Elis! Não consegue dormir a noite inteira. Já falei sobre insônia, Denise. Depois ouve de novo a live. Jefferson, Fernando, Fábio, gostaria de entender mais sobre as amizades na nossa vida, porque eu dou muita importância, sinto um vínculo muito forte. Os amigos são os irmãos que a gente escolhe, né? Os amigos são pessoas que a gente escolhe para estar nessa vida. São pessoas que muitas vezes caminham por um tempo ao nosso lado, a gente recebe algo deles, oferece algo a eles, e depois cada um segue seu caminho, tem amigos que são para a vida toda. São pessoas realmente que cruzam o nosso caminho para nos melhorar, de certa forma, fazendo bem ou mal nos melhora, tá? E talvez o fato de não ter irmão, ser filho único, também te leve a ter um maior carinho por amigos, enfim. É só preciso cuidar para você não estar projetando nos seus amigos algo que faltou em você do seu pai e da sua mãe. Você busca isso nas amizades, tá? Porque aí isso pesa sobre a amizade. Que ela não é verdadeira daí, ela tá em busca de algo que você projeta, tá? Sangue no nariz é a minha vida tá em perigo, tá? Essa criança pede um socorrinho aí. É bom olhar, o que é vital a ela tá escorregando pelo nariz, o sangue é vital, sangue é família,
Franciele, o que você tá rindo, Franciele? É que às vezes as risadas vêm depois que eu já falei. Meu Deus, 9h56. Falta 4 minutos, gente. Então, já vou começando me despedindo, né? Porque senão eu sempre saio correndo com vocês. Mas ótimo, gente. Amo as quarta-feiras de perguntas e respostas, tá? Às vezes eu não vou responder o que você esperava, às vezes eu vou responder algo que dá uma ampliação de consciência, às vezes você vai ficar perdidão, perdidona. Continua acompanhando mais materiais, vai encaixar as coisas pra você, logo, logo você entende um pouco mais de tudo isso. E se algo tocou teu coraçãozinho, você quer mudar a tua vida e resolver, vem pra cá, a gente tá atendendo de forma individual, online, tá? E, gente, muda a vida de vocês, busque ajuda, busque ampliação de consciência, invistam em vocês, tá? Vocês são as pessoas mais importantes da vida de vocês. Então, se tem alguém que vocês precisam cuidar, tirar um tempinho pra estar aqui na live, pra ver a live, rever quantas vezes quiser. Gente, a de prosperidade que eu fiz, vocês têm que ter um caderninho na mão, porque é uma aula sensacional. A de prosperidade financeira. Foi maravilhosa. Eu falei, cara, que aula foda que eu dei. Que live legal. Pra vocês terem um caderninho e, ó, anotar e pegar as dicas. Opa, tá a bateria fraca aqui. Então tá joia, gente. Já me despedindo de vocês. Um lindo restinho de semana. A linda primavera. Eu adoro a primavera. Primavera é época de renascer. Então, uma época de vocês pararem de falar coisa feia, ficarem criando realidade ruim, falar coisa boa, agradecer. Começou a falar coisa feia, você para com isso. Briga com você mesmo. Porque a primavera é uma época de florescer, uma época de criar tudo aquilo que você emana. Então emane coisas boas. Grande beijo, Alex. Seu lindo, tô esperando sua cartinha de hoje, Alex. Ah, adoro as cartinhas da semana. Cartinhas do dia, da semana, tem de tudo quanto é cartinha, adoro. Grande beijo, gente. Tudo de bom pra vocês. Uma ótima quarta-feira. Até mais. Beijo, pessoal do Face. Tudo de bom. Uma linda primavera. Que seja sempre primavera na vida de vocês. Compartilhem, me ajude a ajudar, hein? Olha a troca de equilíbrio. Tchau. Fui.